Fala aí, meus caros inocentes e também minhas inocentezinhas. Meu povo, vou fazer mais um vídeo para explicar mais uma atualização, do caso Negreira. Então, eu acho que é importante sempre trazer aqui, porque gera muito ruído esse tipo de coisa. Eu vejo que assim, a cada tweet que eu faço, que tem muitas respostas, lógico que gente que não acompanha tão de perto, e que se perde um pouco tanto do que está acontecendo, quanto do que pode acontecer, quanto, por exemplo, gente falando do Barcelona-Chelsea, que sempre desconfiou dos árbitros e tal. Não tem absolutamente nada a ver o caso Negreira com arbitragens europeias, especialmente envolvendo os jogos do Barcelona. Enfim, vamos lá. Para quem não se lembra, para quem não está familiarizado, o caso Negreira, o Barcelona manteve entre 2001 e 2018 o José Maria Negreira, vice-presidente da comissão de arbitragem, como um contratado. A sua empresa foi contratada para prestar serviços de scout ao Barcelona. Serviços de scout esse que o Barcelona diz ter 50 DVDs, mais de 600 relatórios, provando que existiu esse serviço de scout, mas não entregou para a polícia esses documentos para provar de que realmente ele fazia essa atividade. E relatórios esses que nunca chegaram às mãos dos técnicos do Barcelona, que nunca foram entregues aos profissionais da área de futebol do Barcelona, para que eles pudessem trabalhar com as características dos árbitros, alertar os jogadores do que o árbitro poderia fazer dentro de campo e assim evitar maiores problemas. A investigação suspeita de que, como o José Maria Negreira era o vice-presidente da comissão de arbitragem, ele não tinha o poder de escalar árbitros. Então ele não poderia escalar para os jogos do Barcelona ou dos rivais do Barcelona árbitros mais ou menos afins a determinada situação. Mas ele participaria da reunião e faria os relatórios que pontua os árbitros na Espanha. Existe uma pontuação a cada rodada, baseados nos acertos e nos erros dos árbitros, e esses relatórios depois servem para que os melhores árbitros da temporada apitem competições UEFA, competições FIFA e ganhem muito mais grana e muito mais oportunidades com isso, e que os piores árbitros sejam rebaixados da segunda divisão, onde o pagamento por jogo é muito menor. Então esses relatórios podem ajudar a interferir no como o árbitro vai trabalhar. Você imagina que um árbitro que apite muito mal os jogos do Barcelona, que beneficie muito o Barcelona, marcando pênalti, expulsando adversário, esse tipo de coisa, que esse árbitro não receba notas baixas. E um árbitro que pese a mão contra o Barcelona, que marque pênalti, expulse jogadores do Barcelona, que esse árbitro receba notas mais baixas. É a mesma coisa os rivais do Barcelona. Se algum árbitro que apita os jogos do Real Madrid tem esse mesmo tipo de tratamento. Então poderia gerar ali uma intimidação dos árbitros para que as arbitragens deles fossem mais ou menos assim ou assado. Isso é o que se investiga entre corrupção entre particulares. Barcelona, o José Maria Negreira, dois particulares que poderiam corromper uma competição. Existe essa investigação. E daqui a pouco eu falo mais sobre isso. A novidade desta quinta-feira é o Barcelona ser acusado de suborno. O que acontece? A Federação Espanhola de Futebol e o Comitê de Arbitragem está dentro da federação, é um órgão particular, mas de interesse público. Então eles falam que agora não me lembro o termo exatamente, é um órgão público-social, é alguma coisa assim. Então, o José Maria Negreira seria considerado um funcionário público. E quando você paga um funcionário público para você ter algum tipo de vantagem, você está subornando este profissional, esta pessoa. Se fosse uma entidade privada, não. Uma entidade pública, sim. O caso do suborno entra. Simplesmente é porque é uma coisa jurídica. Existe suborno entre particulares também, mas nesse caso, nesse crime que o Barcelona poderia ter cometido, seria por isso. Então, meu povo, o Barcelona sendo acusado de suborno, e de fato o Barcelona pagou 7,5 milhões de euros ao Negreira, ele não nega isso está nas faturas. A gente tem como novidade que não é preciso provar a interferência do Negreira nas escalas arbitrais, no comportamento de arbitragem, nada disso. Simplesmente você precisa provar que houve suborno, que o Barcelona subornou. Então, se entenderem que o pagamento que o Barcelona fez ao Negreira era um suborno, o Barcelona já pode sofrer consequências por isso. O Barcelona já pode ser punido por isso. Qual seria a punição? Tanto pagar multa, as multas aí podem variar muito dependendo da gravidade do caso, como também você pode impedir que a empresa continue funcionando. Vocês imaginem que uma montadora de carro
Marcelo Beckler Motors, que é essa montadora de carros, suborne ali alguém de fiscalização ambiental, polua os rios com baterias de carros e a partir daí consiga produzir carros mais rápidos. Se a justiça perceber isso e perceber que o suborno fez com que essa empresa tivesse vantagem no mercado sobre as outras, pode fechar essa empresa. Então, se a justiça entender que o Barcelona, via suborno ao José Maria Negreira, tinha vantagem esportiva ou que poderia ter alguma influência, pode interromper as atividades do Barcelona. Por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, definitivamente. Isso vai depender do julgamento e da pena que entenderem razoável para a gravidade do caso. Como foi um cara que ficou 18 anos prestando serviços ao Barcelona, uma entidade muito grande, eu imagino que a punição seria bastante grave, uma vez que ela fosse aplicada, uma vez que o Barcelona fosse considerado culpado. Então a gente passa de precisam achar provas de que o José Maria Negreira tinha alguma influência nos árbitros, a tem que provar que teve suborno. Fica mais fácil punir o Barcelona com suborno do que no outro caso, que ainda está sendo investigado também, tá? E eu vou falar sobre a busca e apreensão que foi feita pela Guarda Civil nessa manhã na Federação Espanhola de Futebol. Então fica mais fácil punir o Barcelona sem precisar provar que houve compra de arbitragem, que houve interferência na arbitragem. Você só precisa provar o suborno. Só precisa provar que o clube pagou o vice-presidente da comissão de arbitragem para tentar ter algum tipo de influência. Isso pode ir para júri popular, igual vocês veem nos filmes, nas séries. 9 civis, escolhidos aleatoriamente, e que decidiriam se o Barcelona seria considerado culpado ou inocente. O que cá entre nós viraria um Barça-Madrid-Bar num tribunal. Porque eu desconfio de que qualquer prova apresentada, qualquer argumentação feita, se o cara é torcedor do Barcelona ou se ele não é torcedor do Barcelona, vai voltar para cá e para lá. Então, se a gente tiver 5 torcedores do Barcelona, eu diria que o Barcelona sairia inocentado. Se tiver 5 torcedores não barcelonistas, eu diria que o Barcelona sairia culpado. Lógico que a gente tem que presumir que os caras vão fazer o papel deles de jurados da forma mais isenta possível, mas eu desconfio de que isso seria feito. Então isso ir a júri popular, que normalmente é para casos de assassinatos, é para casos que vocês veem em séries e filmes, são casos mais escabrosos, isso ir para júri popular eu acho perigosíssimo, mas a justiça da Espanha é que determina esse tipo de coisa. Por isso, a acusação do Barcelona de suborno é extremamente perigosa ao Barça. Não tem que provar ajuda à arbitragem, tem que provar que o Barcelona tentou ter algum tipo de influência dentro do comitê de árbitros. Nessa quinta também foi feito o mandato de busca e apreensão, uma revista, que foi feita dentro da Federação Espanhola de Futebol. Estão buscando as atas das reuniões que o Negreira participou, que seriam essas reuniões que pontuariam os árbitros para cá e para lá. Porque o que a Federação Espanhola de Futebol e o próprio Barcelona dizem é que ele não tinha nenhuma influência. É que era um aspônica entre nós, né? Que é assessor de pornô. Que era um título de vice-presidente da comissão quase que decorativo, que estava ali sem fazer nada. E tem alguns ex-árbitros que dizem que não, que ele fazia parte desse órgão corretor, que dava as notas. Então querem as atas das reuniões para saber em quantas ele participou, se participou de todas, qual que era a atuação dele dentro dessas reuniões, as atribuições dele dentro dessas reuniões, porque a Fiscalia da Espanha, como se fosse o Ministério Público da Espanha, entende que a documentação passada pela Real Federação Espanhola de Futebol não é o suficiente, não está completa e que poderia, inclusive, estar adulterada. Então, eles foram lá fazer um mandato de busca e apreensão, a Guarda Civil da Espanha foi lá para entender, via a documentação, qual era o papel do José Maria Negreira nessa história toda, qual era o papel dele dentro da Federação Espanhola de Futebol. A partir daqui, a gente continua a investigação também com as atas na mão da promotoria, da importância que ele tinha, da influência que ele tinha, da importância que ele tinha, do que ele fazia lá dentro, e aí a gente vai ter mais passos mais para frente, uma vez que essa investigação for avançando. E o Barcelona também deveria entregar esses DVDs, esses relatórios, que ele não entregou até hoje. Eu acho incrível como que o Barcelona não entregou, pelo menos é o que diz a promotoria, que o Barcelona não entregou esses mais de 50 DVDs e mais de 600 relatórios que o Laporta diz que tem. É isso daqui, meu povo. Lembrando, o Barcelona não pode ser... Saúde, claro. É incrível como esta mulher
não espirra por 23 horas e 40 minutos durante todos os dias. Ela só espirra, ela tem alergia a conteúdo jornalístico. Ela só espirra quando eu estou gravando para vocês. Então, lembrando, o Barcelona não pode ser rebaixado por La Liga, porque o caso já prescreveu em La Liga. Tem 3 anos para prescrever. O Negreira ficou em Barcelona, ficou como funcionário ou prestou serviço ao Barcelona. Funcionário não, porque ele não era dentro do quadro do clube. Mas a empresa dele prestou serviço ao Barcelona até 2018. Então, como a investigação começou depois de 2021, o Barcelona não pode perder os seus títulos. O Barcelona não pode ser rebaixado esportivamente, porque isso prescreveu. O que pode acontecer é a justiça comum entender que esta empresa chamada Futebol Clube Barcelona desrespeitou normas, subornou funcionários públicos, participou de corrupção entre particulares e interromper as atividades desta empresa. Se interrompe as atividades do Barcelona e ele não pode entrar em campo, ele seria sumariamente rebaixado. Então, isso sim pode acontecer. Fora as multas altíssimas e, dependendo da gravidade, podem até querer fechar o clube. E aí o Barcelona teria que recomeçar da 4ª divisão catalã a partir do zero. Tudo isso pode acontecer, desde o cenário simplesmente pagar multa, uma grana lá deveria ser paga, até fecharem o clube e o Barcelona ter que começar com outro nome jurídico, né? Pode usar o nome Barcelona, mas um outro nome de empresa para recomeçar a sua vida. Então tudo isso pode acontecer. Sobre o UEFA, o Barcelona está disputando esta Liga dos Campeões porque a investigação está em andamento e a UEFA entendeu que não tinha elementos o suficiente para punir o Barça. Mas mesmo que a justiça espanhola não puna, mesmo que a justiça espanhola ainda esteja com isso em investigação, na próxima temporada o Barcelona pode sim ser excluído das competições UEFA se a UEFA entender que isso está fedendo o suficiente para não deixar que o Barcelona dispute. É uma empresa privada, a UEFA, ela deixa entrar na casa dela quem ela quiser e se ela entender que aquele convidado é um mau convidado, ela pode não deixar que ele participe. Então ainda existe, sim, a chance que o Barcelona fique de fora de alguma competição UEFA, ainda que a coisa não vá mais além disso dentro da Espanha. É o que temos até aqui. Eu volto com mais informações sempre que tiver. É um caso que é importante seguir de perto e falar as coisas com calma e com clareza para não gerar muito ruído. E veremos. Recados agora para vocês. Hoje sai vídeo respondendo perguntas. Farei, porque esse aqui o jornalismo chamou antes, né? Então, uma edição extraordinária, eu estou fazendo isso aqui. Amanhã, Barcelona e Sevilha também farei vídeo. E já falo para vocês, no sábado teremos um vídeo sobre as contas do Barcelona. Foi divulgado hoje, na quinta-feira, é simplesmente para não atropelar a agenda, as contas do Barcelona da última temporada. Que tem muita coisa interessante, tá? Despesas que passam de 1 bilhão e 100 milhões de euros, receitas que passam de 1 bilhão e 200 milhões de euros por conta de 400 milhões de alavancas, projeção para essa temporada, o quanto que o Barcelona ganhou com merchandising, com estádio, essas coisas que eu sempre falo para vocês. Agora a gente tem números, tudo isso. Então o vídeo de sábado é muito importante para a gente entender a saúde financeira do Barça, para onde que a coisa vai. Eu quero preparar ele com calma e fazer ele já depois de responder perguntas, de Negreira, de jogo, porque vale falar disso um capítulo à parte. Então, vocês façam favor de se inscrever aqui para não perder conteúdo que não acaba mais para vocês. E aí no sábado eu faço esse vídeo, segunda café com Beckler. Acho que vou fazer prévia de Champions também, aí depois eu vou pro Porto para cobrir o Porto Barcelona e tem vídeo de lá também. Então vocês façam favor de prestigiar todo esse tipo de conteúdo, se inscrevendo aqui, curtindo, é só isso que eu peço. Um beijo para vocês, boa quinta, daqui a pouco eu sei que é quinta-feira mais tarde, então vocês mantenham aí o foco no trabalho de vocês e na escola. Vocês não vão uma aula de química para perder o foco. Se bem que química pode sim. E eu volto mais tarde com mais informações, gente. E com mais respostas para as perguntas que vocês mandaram. Beijo, valeu, tchau.